queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe, nos ampare a todos. Temos hoje o grande prazer, a grande honra de ter um companheiro da nossa caminhada espírita, trabalhador da casa da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, Ailton Spencer. Esse é um homem querido que recepciona a todos muito comigo. Está conosco neste momento, que seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Que Deus abençoe a todos nós. A palavra está contigo. Mais uma vez, então, boa noite a todos. É com o coração bastante alegre que me encontro aqui, me esforçando, porque as lágrimas estão forçando para orvalhar a minha face, bastante emocionado. Então, como é de praxe todo o trabalho espírita, vamos iniciar com uma precezinha. Convidamos as irmãs e os irmãos para que levem o pensamento a Deus, se possível, acompanhar mentalmente a nossa prece. Meio divino Jesus, a que nos encontramos nesse reinado, nesse educandário de almas, buscando esclarecimento para as nossas almas inquietas e um consolo para os nossos corações doridos. Nesse instante, rogamos, Mestre, a presença da corrente espiritual Bezerra de Menezes, que aliás já se faz presente, derramando sobre todos nós as energias que necessitamos, para que possamos assim abrirmos a nossa mente e que esses poucos minutos que ora passaremos juntos possam ser de um profundo ganho espiritual a todos nós. Que assim seja. O assunto que nos congrega hoje falar, por sugestão da direção da casa, é o homem de bem e o amor. Aliás, não tem como falar sobre o homem de bem sem falar em amor, não é verdade? Mas nós vamos, primeiramente, procurar mostrar por que nós temos que ser, claro, evidentemente, que é homem e mulher, deixar bem claro isso. Então, por que nós temos que procurar ser uma pessoa de bem? Né? Será que é só para que os outros passem a elogiar a gente? O fulano é bom, o fulano é isso? Não é isso. Isso aí é egoísmo, vaidade, orgulho, outra coisa. Entendeu? Então, é porque nós, na medida em que vamos nos aprimorando, vamos evoluindo, quando nós praticamos o bem nos satisfaz. Né? Nós nos sentimos alegres, muitas vezes até uma sensação de felicidade quando praticamos o bem. E na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos também aprendendo a fazer escolhas. E vamos também desenvolvendo o juízo, né? A lucidez. Porque quando uma pessoa tem bastante razão, ela sabe distinguir as coisas, o fulano lá tem bastante luz, tem juízo, porque ele tem condições melhores de fazer as suas próprias escolhas. Né? Só que essas escolhas, elas sempre nos levam a consequências. Então, ser um homem de bem, uma pessoa de bem, geralmente que vai nos trazer o bem. É assim que funciona, a lei de causa e efeito. Então, nós vamos nos sentir bem. Então, a gente vai começar, toda vez que fizer uma atitude, fizer uma escolha, nós vamos sofrer a consequência disso e temos que aceitar. Essa semana, eu fui almoçar com uma colega nossa lá da casa espírita nossa, uma pessoa de boas posses financeiras. Ela me levou num restaurante lá meio chique, lá, não era para minhas posses. Aí quando veio o cardápio lá, eu deslembrei pelo cardápio. Tudo que ali, aqueles nomes ali era francês, inglês, eu achei bonito o nome, nada. Assim, consumir, nem me lembro que não. A outra palavra que era. Eu pedi aquele consumir. Aí quando chegou, sabe o que era? Era uma sopa de chuchu. E eu detesto chuchu. O que aconteceu? Eu tive que comer na frente da mulher. E assim é na vida. As escolhas que nós vamos fazendo, às vezes nós precisamos prestar atenção sem juízo. Aliás, muito casamento até nem é juízo, também a gente vai no embalo. Então,
Isso acontece conosco. Então nós não pensamos muito na hora, não refletimos sobre as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas mostrando. E sempre que nós fizermos uma escolha baseada no bem, vai nos fazer o bem. Outra também, quando eu tinha 15 anos, há mais de 60 anos, a minha mãe me mandou, naquela época não era venda, se chamava, morava na campanha, era venda, era armazém, não tinha nem mercadinho, nem mercado nessa época. Aí ela me deu mais ou menos o equivalente a R$100 hoje, para fazer comigo na venda fazer como. Eu comprei, gastei 67, e o seu Auri lá me deu 43 de troco. Eu era guri, botei o troco no bolso, não prestei atenção, mas no caminho eu tinha comprado umas balinhas, quando botei a mão no bolso, tirar as balas, eu vi que ele tinha me dado R$10 a mais, mas fiquei feliz da vida, embora ganhei 10. Mas aí me lembrei de quando eu cheguei em casa, minha mãe vai se dar conta, porque a mãe da gente tem uma mediunidade, isso não é brincadeira, não. Olha pra gente, já sabe quando a gente está mentindo, coisa, né? Eu resolvi levar para ver o dinheiro. Eu amei, olha, me deu R$10 a mais, então meu filho, para surpresa minha, ele assim, vai lá, leva para ele, então não vai dar prejuízo, que o homem vai devolver o dinheiro. Vejo ali, a minha mãe já estava me ensinando a fazer uma boa escolha, ser um homem de bem. Aí fui lá devolver o dinheiro, para ver que isso trouxe uma consequência boa depois. Aí fui levar o dinheiro na senhora, quando chega lá, e veio o troco, falei para ele, e ele foi, olhou para mim assim, muito contente, mas se é coisa tua ou coisa da tua mãe? Ela não confiou muito em mim, sabia que não é fácil, né? Então, aí não, foi minha mesmo. Aí ele sabe que me deu 2 barrinhas de chocolate de presente e já disse para a mãe que ela vinha falar comigo, preciso falar com ela. Aí eu cheguei lá, contei para a mãe, ela terminou os afazeres de casa e foi lá no seu Aurinho. E demorou um pouco, lá 1 hora, mas quando ela voltou bem faceira dela. E a João Aurinho ficou felicíssimo com a tua atitude de devolver o dinheiro e te ofereceu um emprego. E eu concordei com ele, tu estuda de manhã, então tem para ele trabalhar no turno da tarde. Eu me trouxe uma consequência boa. Meu primeiro emprego foi, quando eu tinha 15 anos, foi uma atitude dessa de fazer uma coisa de bem. Então, eu falei, o assunto nosso é o homem de bem, então fazer por que é importante a gente ser bom. As coisas acontecem. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, as meninas receberam aqui, o Evangelho nos diz, aliás, o Evangelho, capítulo 17, item 3, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente lê isso assim, a gente passa de volta, parece bem simplesinho assim, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Pronto, para a gente é isso. Se fosse o Chico Xavier que fosse fazer um comentário sobre essa frasezinha, ele ficava 3 horas falando, explicando o que é. E claro que eu não tenho isso. Então nós vamos dissecar o que quer dizer essa simples frase. Primeiro, quando ele dizer aquele, quer dizer que tem mais de um, não é só um. Tem os falsos profetas, aqueles que usam mal a religião, que usam isso, né? São aqueles que não são verdadeiros. Né? E então é muito comum as pessoas aparentemente mostrarem que estão fazendo bem, mas é para tirar proveito. Então, são esses, diferenciando de esses, que o Espírito Fêmea nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que é aquele que pratica, todos não praticam a lei, mas a lei de justiça e amor e caridade. A lei de justiça e amor e caridade está lá no Livro dos Espíritos, é a última lei que completa tudo. Né? Só que parece para nós a lei de justiça, amor e caridade parece fácil. Só que o Espírito está dizendo ali que é praticar os 3 ao mesmo tempo. Não é eu pratico bem agora, pratico o amor depois. Não, é os 3 ao mesmo tempo. E isso nós estamos muito longe, nós temos dificuldade disso. Por quê? Porque a pessoa ela pode ser justa, mas não ser amorosa. Pode ser amorosa e não ser justa. Certa vez um amigo meu chegou e disse assim, sabes, Ailton, que essa noite, essa madrugada, meu filho me ligou que estava preso. Disse que tinha pego ele dirigindo alcoolizado. Ele vai prendê-lo. E aí o que tu fez? Claro, como pai, eu tive que ir lá soltar meu filho. E aí soltasse? Não. Sabe, eu cheguei lá e o policial estava irredutível, eu tentei subornar o policial. O cara me prendeu também. Estamos 2 presos. Veja que o
pai estava sendo amoroso, está defendendo a vida, mas não estava sendo justo, estava burlando a justiça. Vê como a gente, né? E nós também cometemos, muitas vezes, a gente quer justiça. Não sei se alguém passou já por uma situação difícil que alguém provocou na vida, a gente, mas eu quero justiça. Né? Eu conheço pessoas, até na minha família, com um acidente de carro, que andavam 3 rapazes, 4, e o que estava dirigindo era maior, os menores. Os 2 de atrás morreram no acidente. O que as mães dos outros 2 diziam? Eu quero justiça, mas elas queriam vingança, não queriam justiça. É natural isso no ser humano. Né? Por quê? Porque na realidade os meninos andavam todos juntos, porque eram amigos, andavam fazendo festa, fazendo pega de carro e bebendo talvez também, e deu um acidente. Né? Mas as pessoas queriam até levar o rapaz esse maior julgamento, mas eles não queriam. Então vejo que às vezes a gente tem uma ideia errada de justiça. Nós queremos vingança. E muitas vezes também nós até somos justos, mas temos dificuldade de praticar a caridade. E o único que deu exemplo para nós, que serve de bandeira para nós, foi Jesus. Ele era tudo essas 3 coisas ao mesmo tempo. Lá quando ele encontrou a mulher adúltera, não vou contar a história toda, todo mundo conhece essa passagem bíblica, né? Mas depois que terminou lá, que todo mundo foi embora, que ele evitou que ele jogasse pedra nela, o que ele disse para ela? Né? Onde estão os teus acusadores? Todos iam indo embora. Quer dizer, eu também não te acuso de nada. Vá e não peques mais. Ele está sendo bom, caridoso, orientando ela, está sendo justo. Essa mulher, ela foi depois, ela foi para casa, e Jesus foi pernoitar na casa de um amigo. E durante a noite, ela estava feliz da vida, porque Jesus evitou de matar, do assassinato dela. Mas ela não conseguiu dormir a noite inteira, devido às pedradas morais que a sua consciência jogava sobre si própria. Então ela não dormiu a noite inteira. Então pela manhã ela levanta cedo e vai lá esperar Jesus sair da casa do amigo. Aí quando Jesus sai, ele diz, também não, mas tu aqui, minha filha? Sim, mestre. Vim lhe avisar que eu vou embora para uma terra bem distante daqui. Não tenho mais moral. Agora vinha vindo para cá, as crianças iam para o colégio, todos estavam mangando de mim, fazendo chacota de mim. Então eu vou embora, não vou ficar mais aqui. Mas eu queria lhe dizer, mestre, que depois daquele nosso episódio de ontem à noite, as coisas se clarearam para mim. Não que eu esteja querendo justificar o meu ato, o ato que eu fui pego, né? Mas o meu marido me havia abandonado muito antes do que eu caí solitário. E eu no caminho da dor, sem carinho e sem amor, precisando de alguém e não tendo ninguém, abri o coração para um novo amor. Surgiu na minha vida um homem, né, de palavras mansas, um galanteador, e acabou agasalhando-se em meu coração. Mas eu te confesso, mestre, que toda vez que eu deitei com aquele homem, eu vi nele meu próprio marido. Ela amava ele. Mas só que depois desse nosso episódio de ontem, daquela conversa que nós tivemos, a minha consciência despertou. E essa noite passou a noite toda me cobrando. Sabe por quê, mestre? Porque aquele homem era casado. Essa é uma história do espírito Amália Rodrigues, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Tem um livrinho com isso. Então vocês vejam. E aí o que aconteceu? Ela foi embora. Não, aí Jesus disse para ela, vá minha filha, graças a Deus que tu já tem a boa nova no coração. Vai embora, porque ali adiante a vida vai te dar uma oportunidade de regeneração. Quanto a Amália Rodrigues, essa senhora, foi embora para uma cidade, um lugar bem distante, e fundou lá uma casa do caminho. Como aquelas outras que existiam naquela época, que cuidavam das pessoas leprosas. E o leproso, você sabe, é uma doença altamente contagiosa que não pode ter contato com ninguém. Então essas pessoas eram execradas da sociedade. E ela criou uma casa dessa para cuidar dessa gente. Passaram vários anos, uma noite gélida, chovendo, bate à porta um homem com o rosto transfigurado pela lepra, pedindo abrigo. Ela abre a porta, manda que ele entre, trata das suas feridas, lhe serve uma sopinha quentinha e vai lhe falando de Jesus.
e ele adormece. Ela tapa ele, vai dormir também. Pela manhã ela prepara um cafezinho quente para ele e traz. Quando ela chegou, ele já estava acordado. Aí quando ela passa o café para ele pergunta para ela: minha irmã, tu conheceste aquele homem que tu me falaste a noite inteira? E ela vai: sim, ele salvou-me a vida um dia. Só que ele estava tão ansioso para falar, que fazia anos que ele não falava com ninguém, porque ninguém se aproximava dele, ele corta ela. Ele diz: eu também o conheci, quando ele pediu que eu apedrejasse a adúltera da minha mulher até a morte. E isso que a lei me facultava isso. Minha irmã, tu não sabes o quanto eu odiei aquele homem. Mas com o passar dos anos, a minha consciência despertou e eu me dei conta que eu a havia abandonado muito antes, e se ela caiu em erro, foi por culpa minha. Desde esse dia, minha irmã, não faço outra coisa senão tentar encontrá-la e pedir-lhe perdão e, se possível, refazer o mal que eu lhe causei. Ela, igual tal Jesus, colocando a mão na cabeça dele, lhe disse: meu filho, tu já tens a boa nova, sem se identificar para o marido dela, era a esposa, sem se identificar para o marido, ele diz: meu irmão, tu já tens a boa nova no coração, vai em diante, e logo ali adiante a vida também te dará a oportunidade de regeneração. Veja, justiça, amor e caridade, igual Jesus. Essa é a pessoa que é boa, né? Que é o verdadeiro homem de bem. A pessoa de bem, ela se satisfaz em fazer o bem para os outros. Lá quando Jesus também aconteceu, naquela noite fatídica, né? Que ele, à noite, chama o Pedro e Judas e diz que antes que o galo cantasse, ele seria traído 3 vezes. E aconteceu. E depois, quando ele voltou, que ressuscitou, né? Que ele foi ter com Pedro, ele não foi acusar Pedro: ah, tu me traíste, tu isso e aquilo, acusar. Não. O que ele disse para o Pedro, que está no livrinho Fonte Viva? O que ele disse? Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro: sim, te amo. Ele pergunta 3 vezes para Pedro, tal qual Pedro fez quando negou ele. E na última vez: tu me amas, Pedro? Sim, mestre, estou te dizendo que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Viu que Jesus não veio condenar, ele veio dar uma nova oportunidade. Justiça, amor e caridade. Aliás, se Deus nos dá a oportunidade de nós nos equilibrarmos, de renascermos, no mínimo 365 vezes no ano, quem era Jesus para mim? Não dá oportunidade para mim. Então ele sempre vem nos mostrar que a justiça e o amor se faz necessário. O que é uma pessoa de bem? E nós temos muitas dificuldades, porque geralmente nós, é claro que todos nós, sem exceção, ainda nós temos um pouquinho de egoísmo. Isso faz parte de nós. Até porque, numa certa etapa de nossas vidas, o egoísmo até fez falta para a gente, até para sobreviver, para comer, para essas coisas, quando passamos no reino animal. Então, nós temos dificuldades, porque a gente sempre está tentando tirar o proveito. Até quando a gente pensa que está fazendo a caridade, isso é muito comum entre nós, né? Para mostrar que nós não estamos sendo uma pessoa de bem, a gente: vou ajudar porque depois Deus vai me dar. Ele está querendo quer fazer negócio. O outro faz uma prece: quero isso, aquilo, a Deus, se tu me der isso, vou fazer isso e aquilo. Deus não faz negócio com ninguém, né? Então, a pessoa de bem, ela faz o bem porque está dentro dela mesmo. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, né, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizer, e outros até fazem promessa também. Na minha época, vocês já são mais antigos, sabem, às vezes a criança estava doente, ou coisa assim, a mãe fazia uma promessa: não vai cortar o cabelo não sei quantos anos. Mas não era o cabelo dela, era o cabelo do outro. Aí criava, às vezes, um menino, que naquela época, ter cabelo grande era discriminado. Então, nós vamos fazendo e vamos botando os outros nessas situações. Outros querem fazer o bem porque para Deus, como nós falamos, para Deus nos dá as coisas depois lá. Isso o que é? Isso
é uma agiota das coisas espirituais. Eu estou investindo no banco espiritual para que lá, alguns de certas religiões que nós falamos agora dos falsos profetas e coisas assim, né, que usam a religião, eles ensinam as pessoas a investirem para que Deus vai lhe dar alguma coisa no outro mundo. Não tem nada a ver isso, as coisas são do coração, são do amor. Então não adianta eu dar se eu vou pensar, estou pensando em tirar proveito. Claro que para nós chegar nesse estágio do homem de bem, nós começamos fazendo a caridade ainda egoisticamente. Estou fazendo aqui porque o fulano lá está me olhando. Quero que ele diga que eu sou bom. Então nós começamos assim. Me lembro uma vez que eu estava numa reunião numa casa espírita, que nem essa, estavam fazendo uma campanha para cortar um eucalipto. Estava por cair lá, ia cair em cima da casa. Aí um colega nosso, que não estou jogando ele, porque no dia lá eu joguei ele. A ficha também custou a cair, que nem aquele rapaz aquele que está jogando pedra na mulher. Lá estão fazendo lá coleta e todo mundo dando dinheiro. E esse meu amigo pegou uma nota de 50 reais, bem pela pontinha assim, né, para mostrar que estava dando 50. E eu tinha puxado 2, meu dinheiro era todo 2, eu só tinha 2. O que aconteceu? Eu guardei meus 2. Fiquei com vergonha. Depois que a ficha foi cair, eu era pior do que ele, eu era orgulhoso. Eu tinha que dar o que tinha, que nem aquele da viúva, né, o óbolo da viúva. Então a gente está sempre... Eu ser um homem de bem é muito difícil, mas é possível, porque nós temos os parâmetros. O Evangelho do Cristo essa bússola que nos dá como nós devemos chegar lá. Então, o homem de bem não é apenas aquele que aparenta ser bom. Aparentar a gente aparenta. Mas sempre ter a consciência de que é, porque a gente precisa ter a consciência. Então, eu tenho que agir com lucidez. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que pensar, porque a gente pode enganar os outros, mas nem a mesma a gente não engana, gente. Nós não nos enganamos, porque eu sei quando estou fazendo errado, porque a consciência vai despertando quando nós começamos a ter lucidez. Eu até posso fazer uma mentirinha, fazer alguma coisa, uma situação assim. Foi quebrando um galho, gente, muito bom nisso. Não, vou quebrar um galho, depois seja o que Deus quiser. Mas é que eu sei. Por que a gente sabe? Porque a lei de justiça de Deus está na nossa consciência. Então toda vez que a gente fizer algo que for contrário a essa lei da justiça, do amor e caridade, ela fica registrada em nós. Não estamos aqui dizendo que a gente vai sair dando as coisas para todo mundo, mas é se policiar, saber o que deve fazer, a justificar, não julgar os outros. Nós temos muito isso. Por que nós julgamos os outros? Porque a gente vê nos outros, o outro é espelho da gente, geralmente. Né? Lá na fronteira, eu sou lá na eu roto falando do rasgado, coisa assim que diz lá. Então, o outro reflete. Então, como eu ainda tenho deficiência, aquilo em mim, eu começo a atacar o outro, porque na realidade aquele que está dentro de mim eu não consigo vencer. Então ser um homem de bem se torna difícil, mas é possível, na medida em que eu começo me autoconhecendo, procurando. O Evangelho nos mostra muito isso. Aliás, a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente educativa, né? Educa nosso sentimento. Não estamos falando aqui para ninguém ser carola, mas a gente estudando, refletindo. Nós somos diferentes um pouquinho dos outros, fazendo uma reflexão, isso serve, isso é bom, isso não serve, que consequência me traz isso? Né? Não querendo ganhar, mas sabendo quais as consequências de tudo aquilo que eu fizer, eu tenho que arcar com as consequências. Então, na medida que eu começo a pensar dessa maneira, né, eu vou pensando que eu quero coisas boas para mim. Lá Jesus também fala, né? Amar o próximo como a vós mesmos. Por que é tão difícil nós amar o próximo? Porque nós não amamos a nós mesmos. A gente vai fazendo essas coisas de roldão, não se dá conta que tudo aquilo que a gente está fazendo de negativo, que é contrário à lei de justiça, amor e caridade, é contrário a nós. Então, no momento em que... Então, por que nós temos dificuldade de amar o próximo? Porque a gente só pode dar o que tem, o que não tem não pode dar. Quem tem lixo dá lixo, quem tem flores dá flores, quem tem amor dá amores. Então, é assim que nós vamos aprendendo a lidar com isso. Então, nós vamos... E até um dia nós estávamos fazendo o Evangelho e chegamos a essa conclusão, lá na TAP, lá que o
João Neves, e era o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, caiu isso. E a gente chegou à seguinte conclusão, até então de brincadeira, de que de todas essas assertivas do Cristo, essa de amar ao próximo como a nós mesmos, é a única que nós fizemos. Senão a gente não se ama amando os outros. Então quando a gente começa a despertar para o bem, a gente começa a pensar em si. Ah, mas eu devo fazer isso, eu devo ser assim. E no momento que eu começo a me policiar, eu tenho como servir os outros. Claro que nós estamos falando, isso é um trabalho longo, às vezes a gente leva várias encarnações, é como eu falei agora na caridade. A gente começa fazendo a caridade, dando para aparecer. Mas só que a gente vai repetindo, 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 e várias encarnações, não é uma só, que vai um dia que aquilo passa a fazer parte de nós. Então ninguém vai mudar do dia para a noite. Vamos de bem também. Então a gente começa, de vez em quando, vai resvalando aqui, resvala ali, vai indo lá, mas está no caminho. O importante é não desistir. E quando nós alicerçamos esse nosso conhecimento com o Evangelho, com o que nos diz, aqui estou falando na doutrina espírita, não estou querendo dizer que as outras religiões não façam isso, né? Acho que a finalidade das religiões é essa, de nos levar ao bem. Então no momento que nós vamos despertando para isso, nós vamos passando a entender os outros também, porque cada um de nós está num grau evolutivo, num estágio. Então eu não posso exigir de alguém aquilo que a pessoa não tem como mudar ainda. E assim é que funciona. Nós vamos ajudando os outros, procurando servir, sendo bom. Por quê? Porque sempre tem alguém que está nos servindo. Como o Dr. Bezerra nesse momento, está estendendo a mão para nós. Nós vamos estender a mão para quem está mais atrás, mais atrás assim, é uma corrente. Mas tendo sempre Jesus como exemplo. Hoje eu mudei um pouquinho aqui, porque eu não conheço o público ainda, para você ver se eu estuda muito, eu trago mais para o dia a dia, assim, para a gente ver, e se colocar nessa situação. Mas sempre paga a pena fazer o bem. Por essa história de nós quebrar um galho para fazer uma coisa errada, a consequência vem, a cobrança vem logo ali adiante. Então vale a pena sempre, e se alguém puxar o nosso tapete, que já aconteceu, vai acontecer, façamos uma prece, não deixemos nos envolver. Uma prece, aquela pessoa que ela encontra o caminho, porque todos nós fomos criados predestinados à perfeição. Uns já chegaram lá, nós ainda somos retardatários, outros são mais retardados, eu sou retardado. Então, vão ficando para trás, mas todos nós vamos chegar lá. Então, por que Jesus trata a gente assim? Porque Jesus conhece. Lá quando ele disse aquilo a Pedro e a Judas, que ele seria traído, ele conhecia, ele sabia com quem estava lidando. Ele sabia das dificuldades, das fragilidades, das deficiências, como sabe de nós ainda. Por isso que ele aposta em nós. Então, sempre que nós pudermos fazer alguma coisa por alguém, esse é o momento, eu aqui e agora, não esperar melhorar as coisas. Boa noite, muito obrigado.